Aleluia. Minhas fontes estão em ti. Obrigado, Pai. Nada vai nos abalar, Pai. Nada vai nos abalar, Pai, porque nós confiamos no Senhor, Pai, não é no nosso braço. Nada vai nos abalar, enfermidade não vai nos abalar, circunstâncias não vão nos abalar, más notícias, Pai amado, não vão nos abalar, Pai, porque nós sabemos em quem nós temos crido, Pai. Confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Obrigado. Aleluia. Boa noite, amados, a paz. Boa noite, amados, a paz. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão bem? Já cumprimentou o seu amigo que está do seu lado? Vira para ele, deseja uma boa noite. De repente ele chegou depois de você. Boa noite. Sejam bem-vindos, seja abençoado. Amém. Aleluia. Deus, irmãos, tem grandes coisas para fazer na nossa vida nesse ano, amém? Estamos numa nova estação, diga assim, eu estou em uma nova estação. Eu estou em um novo tempo. Um tempo de glória muito maior do que a estação passada. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Miqueias, no capítulo 4, no versículo 5. Miqueias capítulo 4, versículo 5. Aleluia. Aleluia. Miqueias 4, 5. Miqueias é um pouco chato para achar, né? Mas a sua Bíblia ela tem um índice. É só você ir lá na primeira página, tem um índice que ajuda bastante. Eu não sei nem explicar onde é que entra Miqueias aí na sua Bíblia, porque eu estou com um tablet hoje. Mas Miqueias capítulo 4, versículo 5, falando sobre os gentios que iriam buscar ao Senhor, diz assim, porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Em uma outra versão diz assim, embora as nações ao redor sigam seus deuses, nós seguiremos o Senhor Deus para sempre. Amém? Aqui, irmãos, quando ele fala, nós seguiremos o nome do nosso Deus, eles estão querendo dizer, nós seguimos a Deus. Porque ele sempre usava essa referência, o nome de Deus. Mas aqui, ele está falando, nós vamos seguir a Deus. Ou seja, nós vamos andar com Deus. Nós decidimos andar com Deus. As pessoas aí fora, irmão, podem escolher andar conforme elas quiserem. Mas eu e você, irmão, fizemos uma escolha por andar com Deus. Amém? Escolhemos um dia entregar a nossa vida para o Senhor. Fazer dele o nosso Senhor, o nosso Salvador. Entramos naquela fase que muitos dizem, e como no Apocalipse fala, do primeiro amor. Sabe, irmão, é uma pena que haja um primeiro amor. Deveria ser o amor. Né? Então aquela fase que você começa a conhecer da palavra, começa a buscar ao Senhor. Primeiramente aquele peso é tirado dos teus ombros, aleluia, a melhor coisa que acontece. O peso é tirado dos seus ombros, você se sente leve na presença do Senhor, você começa a ver milagres do Senhor na sua vida, e você está ali firme, andando com Deus. Mas infelizmente muitos, após um tempo, começam a diminuir a marcha. Muitos, apesar de terem Deus dentro deles, param de andar com Deus. Sabia, irmão, que é completamente diferente você ter Deus dentro de você e você andar com Deus? Nem todo mundo que tem Deus dentro dele hoje está andando com Deus. Mas eu e você, irmão, fomos chamados para andarmos com Deus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 5. Gênesis, capítulo 5.
A partir do versículo 20, a Bíblia vem falando de Enoque. Não fala muito, fala que ele nasceu, fala que ele teve filho, não relata nenhum feito de Enoque, fala que ele viveu 365 anos, e no versículo 24 diz assim: e andou Enoque com Deus. E andou Enoque com Deus. E já não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Uma outra tradução diz: andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Irmãos, eu fico imaginando a comunhão de Enoque com Deus. Enoque não conhecia Deus como nós conhecemos, irmão. Deus não tinha se revelado ainda para ninguém nessa época. Quem conhecia Deus foi apenas Adão e Eva. Os filhos de Adão apenas ouviram falar de Deus, não conheciam Deus. Enoque também não conheceu Deus como Adão e Eva conheceram, mas de ter ouvido falar de um Deus que todo dia vinha na viração do dia falar com Adão. Ouvido apenas falar de um Deus que criou os céus, a terra, o mar, os animais e tudo. Ouvido apenas falar de um Deus que colocou o homem numa posição de autoridade no Éden tão grande que os animais, o leão não comeu Adão e nem Eva, o urso não atacou Adão nem Eva, que eles foram preservados, protegidos pelos animais ali, apenas de ouvir. Ele andou com Deus de uma tal forma que um belo dia Deus o tomou para si. Irmãos, eu não consigo compreender, imaginar o nível de comunhão desse camarada com Deus. Mas eu sei, irmãos, que é um nível que eu e você temos que buscar. Amém? Você pode falar: não, pastor, mas eu não quero que Deus me leve, não. Não, irmão, Deus não vai te levar, não. Amém? Deus não leva ninguém, não. Amém? Mas eu sei desenvolver esse nível de comunhão, irmãos, é fundamental para a minha vida e para a sua vida. Sabe, nós que cremos na palavra, nós que temos fé na palavra, nós que cremos na abundância de provisão de Deus nas nossas vidas, que Ele é o nosso Deus mais do que suficiente, que Ele supra as nossas necessidades, nós que conhecemos esse contexto de fé, muitas vezes, irmãos, temos a intenção de andar com Deus para conseguirmos algo de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós oramos mais, jejuamos, oramos mais em outras línguas, dedicamos mais a palavras, viemos mais ao culto apenas para conseguir algo de Deus. E não para se relacionar com Deus. Assim como na versão transformadora ele fala, andando em comunhão com Deus. Comunhão, parceria, junto, íntimo, com intimidade com Deus. Sabe, irmãos, como eu falei, nós estamos numa nova estação. E algo que Deus falou comigo na ministração da Ana no domingo, foi que para uma nova estação, velhos hábitos têm que ser deixados para trás. Não tem como você entrar numa nova estação com os mesmos comportamentos errados que você tinha ano passado. Não tem como você viver um tempo de glória na sua vida, você vivendo uma vidinha marromeno com Deus. Não, irmãos. Nós estamos vivendo uma vida que é de um degrau de glória a outro degrau de glória. Conforme algumas versões, numa glória crescente cada vez maior. Irmãos, nós estamos somente crescendo no Senhor. Então, nós devemos abandonar as pequenas coisas que nos aprisionam. O escritor de Hebreus, ele fala, deixando de lado todo o peso e todo o pecado que tão tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele não fala somente de pecado, mas ele fala de coisas que nos tornam
pesados, que nos tornam lentos, que nos tornam vagarosos em buscar ao Senhor, coisas que nos desanimam em buscar ao Senhor. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas só de eu lembrar de onde Deus me tirou, já é motivo de alegria para eu buscar ao Senhor. Só de eu lembrar, irmãos, aquilo que Deus já fez na minha vida até hoje. Irmãos, eu não preciso de motivação externa para buscar ao Senhor. Eu posso estar desanimado para fazer as coisas aqui fora. Posso. Todos nós passamos por isso. Nós temos uma alma, nós temos um sentimento, acontece. Agora, para buscar ao Senhor, irmãos, a motivação já está dentro. Porque o Espírito que habita em nós é que nos motiva a buscar ao Senhor. O Espírito que habita dentro de você é quem te impulsiona a buscar ao Senhor todos os dias. E se você, irmão, não tem se sentido impulsionado ou motivado a buscar ao Senhor, é porque você não está conforme a Bíblia orienta. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Você não está nem fervoroso no Espírito e nem está servindo ao Senhor. Por isso que você está desanimado. Na terça-feira eu estava trocando uma ideia aqui com o Alex e eu compartilhei algo com ele. Que muitos, quem aqui já fez o rema? Aleluia! Agora, você olha para a sua vida hoje, a sua comunhão com Deus, a sua motivação com Deus, o seu ânimo, a sua empolgação, o seu fervor de hoje e de quando você fazia o rema. Está melhor? Está igual? Ou está pior? Eu estou melhor. Eu posso dizer, estou muito melhor. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quando você está no rema, você vem para o rema segunda, quarta e sexta. 3 dias sendo ministrado, recebendo a palavra, recebendo a palavra, sendo ministrado. Aí você vem no culto na quinta. Aí você vem no culto no domingo. 5 dias por semana, irmão, se banqueteando com essa palavra. Irmão, não tem como você ficar empolgado, motivado, não tem como você ficar cheio de fé, não tem como a incredulidade bater na tua porta. Eu te pergunto, quando você estava fazendo o rema, quando a incredulidade batia na tua porta, o problema batia na tua porta, o que é que você fazia? Bye, bye, vaza, some daqui. Porque você estava cheio, porque você estava alimentado. E muitos hoje, irmão, quando o problema bate na porta, o que é que faz? Entra aí. Sabe por quê, irmãos? Porque primeiro você estava recebendo 5 ministrações poderosas da palavra do Senhor por semana. Acabou o rema, passou para 3. Aí você deixou de vir no culto na quinta, passou para 1. Ainda tem domingo que você não vem. Como, irmão, você vai continuar fervoroso no Espírito sem se alimentar da palavra? Não tem como. E sabe, irmãos, andar com Deus, ter intimidade com o Senhor, é uma disposição de coração, é uma determinação. Você determina, eu vou viver uma vida com Deus. Aconteça o que acontecer, eu vou buscar ao Senhor. Vou acordar mais cedo, vou dormir mais tarde. Vou tirar o tempo que eu tiver, vou orar em línguas o tempo todo, vou jejuar, vou quebrantar minha carne. Vou meditar na palavra. Hoje com o celular você pode estar meditando na palavra o tempo todo, em vez de estar vendo o WhatsApp o tempo todo. É uma decisão, irmãos. Enoque, apesar de não conhecer tão bem Deus, ele decidiu andar com Deus. Foi uma decisão dele. E assim como que em Gênesis capítulo 6, no versículo 9, a partir do versículo 8, falando sobre Noé, ele diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Na
Na outra versão diz assim: e andava em comunhão com Deus. Andar com Deus, irmão, andar em comunhão com Deus. Então, irmão, se você não se alimenta da palavra, como você vai ter força para andar com alguém? Se você não se alimenta de Deus, da palavra, do Espírito, como é que você vai andar com Deus? E andar com alguém significa ser influenciado por essa pessoa. Eu vou citar meu exemplo, amém? Não sei se foi o seu. Mas na minha adolescência, eu tinha 2 grupos de amigos. Nós morávamos no mesmo bairro. Um grupo que foi o que mais me influenciou negativamente, morava na minha quadra, eram meus amigos da minha quadra. Nós éramos um grupo de mais de 15, mas éramos 6 que andávamos sempre juntos. Um outro grupo morava no Guará 2, no outro bairro. Era um grupo menor, e era um grupo do bem, vamos dizer assim. Me levava para as coisas boas. Então, quando eu ficava andando com o grupo A, o grupo das coisas boas, as minhas atitudes eram boas. As minhas saídas eram, entre aspas, no mundo, saudáveis. O meu comportamento era um comportamento mais reto. Por quê? Eu era influenciado por aquelas companhias na quais eu andava. Mas chegou um tempo, eram uns primos meus que moravam no outro bairro, se mudaram para Goiânia. Eu perdi o contato com aquele grupo do bem. Fiquei envolvido somente com o grupo do mal. As minhas atitudes eram igual de todos os outros. As minhas palavras eram igual de todos os outros. O que eu fazia era igual a eles, porque eu era influenciado por eles. Na verdade, nós 6, um influenciava o outro. Negativamente, algumas vezes positivamente. Mas você andar com alguém significa ser influenciado por aquela pessoa. Significa você ter características daquela pessoa. Assim, irmão, quando você anda com Deus, você adquire características de Deus. Você é influenciado por Deus. Eu posso te falar, irmão, é a melhor influência que existe. Ser influenciado por Deus. Eu fui do BOP, fiquei vários anos no BOP, depois eu precisei sair. Fiquei 8 anos fora, 9 anos fora, e depois voltei. Passei mais 3 anos lá. E nessa segunda vez que eu voltei, a primeira vez foi quando eu fiquei lá, eu não era convertido ainda, estava no início da minha conversão. Mas na segunda vez, irmãos, eu já comecei a adquirir um jeito mais, assim, diferenciado daquela tropa. Algumas coisas do linguajar que nós usávamos no nosso cotidiano dentro do quartel, eu comecei a falar no dia a dia. E minha esposa advertia, amor, cuidado, para você não falar isso aí no púlpito. Porque se você fica falando demais no dia a dia, não era nenhum palavrão, mas era uma palavra meio forte. Algumas pessoas podem se escandalizar. E ela falava, amor, se cuida. Mas o porquê? Porque como eu ficava o tempo todo com aquele grupo, eu era influenciado na forma de falar, em muitas coisas na forma de agir, mas principalmente, irmão, de 2014 a 2017 que eu fiquei lá, eu influenciei muito mais eles com a palavra do Senhor, com uma vida em Deus. Eu te pergunto, irmão, no local que você se encontra hoje, você é um influenciador ou você é um influenciado? Você tem influenciado as pessoas ou você tem sido influenciado pelas pessoas? Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais comunhão com o Espírito, com a palavra você tiver, quanto mais você congregar, quanto mais você jejuar, quanto mais você perseverar em cumprir os mandamentos do Senhor, mais em comunhão você vai andar com Ele, mais parecido com Ele você vai ficar. Assim como um casal, eu e minha esposa, direto, todo lugar que a gente chega, são irmãos, são irmãos, são irmãos.
Não é só por causa da altura e da cor aproximada não, irmão. É o jeito de falar, o jeito de se olhar. Igual, por quê? A comunhão, relacionamento. Andamos juntos. Um influencia o outro. E assim, irmãos, na nossa vida, nós temos que ser um influenciador de pessoas, sendo influenciados por essa palavra, irmão. Não sendo ouvinte negligente, conforme está lá em Tiago, mas praticante zeloso. Uma pessoa que pratica a palavra com zelo. Se está escrito, assim é. Muitas pessoas já falaram para mim, pastor Fábio, mas isso é muito radical. Eu falei, não sou radical não, irmão, é o que a palavra diz. E se a Bíblia diz, acabou. Não tem não, mas tem que ver. Não tem que ver nada. Não, vem cá, tem que analisar isso aí. E algumas pessoas que dizem isso, não, nós temos que analisar o contexto, tem que ver o que está querendo dizer, não é bem assim. Aí você fala, não, então vamos analisar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que Deus não falou bem assim? Não, claro que Ele falou. Então por que outras áreas têm que ser diferentes? Sabe, irmão, quando você tem comunhão com a pessoa, você acredita na palavra daquela pessoa. Nós cantamos aqui, irmão, confia em ti e nada vai me abalar. Sabe, irmão, muitas vezes nós podemos estar cantando isso aqui, mentindo para Deus. Porque vem circunstância que nos abalam. Porque aparecem coisas na nossa vida que nós queremos sair da igreja. Porque o mundo nos assedia e nós escolhemos o mundo. Pressão vem, nós cedemos à pressão. Enfermidade está aí, você fica trancado dentro de casa. Está confiando, irmão? É uma confiança plena? Não, irmão. Eu não estou aqui trazendo condenação para você por ter louvado, dizendo, confia em ti, nada vai me abalar, porque eu creio que você está fazendo uma declaração de fé sobre a sua vida, declarando, Pai, eu desejo tomar, a partir de hoje, eu decido tomar uma postura de que nada vai me abalar e eu vou permanecer firme na tua presença. Vou confiar naquilo que o Senhor falou, e daqui eu não saio, e daqui ninguém me tira. Eu creio, irmão. Sabe, porque muitas vezes nós não estamos vivendo a plenitude daquilo que nós declaramos. Nós estamos declarando em fé, irmãos. Eu vou andar desta forma. E em Gênesis 17, Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, Deus, ele viu Noé andando com ele, tendo comunhão com ele teve comunhão com Adão, com Enoque, aí depois chegou para Abraão e diz, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus deseja de mim e de você, irmãos, não é nada mais do que isso, irmão. Andar na presença dele. É difícil, irmão? Não é não. Você pode falar assim, pastor, mas a carne é fraca. Glória a Deus, irmão, ela é fraca mesmo, o espírito é forte. É uma questão, irmão, de decisão. Amém? Abra lá no Salmo 91. Sei que você já conhece ele de trás para frente. Mas eu quero observar algumas coisas aqui. Salmo 91. Aleluia, Pai. Você é bom o tempo todo. Sua palavra é a verdade. Aleluia. Ele começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, aquele que faz morada. Irmão, aqui isso quer dizer aquele que tem um relacionamento com Deus, aquele que tem comunhão com Deus, porque se você não tem comunhão com uma pessoa, você não vai habitar na casa dela. É necessário uma íntima comunhão para você estar dentro da casa de alguém. E aqui ele está falando, aquela pessoa, vamos parafrasear, que tem íntima comunhão com o Senhor, a sombra do Onipotente descansará.
Então, irmão, comunhão com Deus traz proteção. Andar na presença de Deus traz proteção para a sua vida. Aí ele continua. Direi do Senhor. Então, aquela pessoa que tem comunhão com Deus, ele fala. Ele é meu refúgio. Ele é o Deus meu. Ele é a minha fortaleza. Nele eu confiarei. E ele começa aqui falando, irmãos. Livramentos. Livramentos que o Senhor dá. Mas por que vem esses livramentos? Primeiro, ele habita com Deus, ele tem comunhão com Deus, ele anda com Deus. Segundo, ele declara, eu ando com o Senhor. O Senhor é meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Essa pessoa ela não tem vergonha de dizer, eu sou um cristão. Essa pessoa não tem vergonha de quando vem a situação, o pessoal fala, vai piorar. Ele fala, não vai piorar nada, está melhorando na minha vida. Cuidado com a doença. Aí ela fala, não, a doença é que tem que tomar cuidado comigo, porque se ela topar comigo, ela vai ser curada. Irmãos, essa pessoa que diz que tem confiança no Senhor, e ele vai falando aqui, ó, proteção, 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 e vai falando proteção, 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 proteção. Aleluia. Aleluia. Opa. Já está acabando a bateria? Não. Não, é só a luzinha aqui que ficou claro. E ele vem falando as proteção, aquilo que Deus protege, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, ele não será atingido. Tal, 8. E ele continua falando um monte de coisa que Deus vai fazer com ele, tal. Deus, ele fala no versículo 14, porque tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei. Então ele vai falando, irmão, que Deus ele traz livramento. Aleluia, mas eu não estou achando aqui o versículo que eu queria. Não é isso. Versículo 9. Ele vem falando lá do 2, 3, né? Proteção, proteção, no versículo 9. O salmista ele diz de novo, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a minha habitação. Aí quando ele fala isso de novo, o Senhor começa a falar. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Então aqui, irmãos, dizer do Senhor, estar na presença do Senhor continuamente. Não é apenas, irmãos, me entenda quando eu digo que está na presença do Senhor apenas na igreja, amém? Nós sabemos que o Espírito não sai de dentro de nós. Mas achar que para estar na presença do Senhor é só quando está na igreja. Não, irmão, é quando você está dentro do banheiro também fazendo necessidade. Porque Deus, ele não sai de dentro de você aonde quer que você esteja. E apesar de qualquer coisa, sabia, irmão, que quando você está pecando, Deus, ele está vendo? Não porque ele está vendo lá de cima, mas porque ele está dentro de você. E eu sempre me lembro de algo que o pastor Bud falava. Irmão, sabe por que eu sabe por que eu não vou adulterar? Porque o dia que eu estiver no motel adulterando, o Espírito Santo que está dentro de mim vai estar comigo ali fazendo aquilo. Me entenda, o Espírito não vai estar adulterando, amém? Ele vai estar vendo você cometer o pecado. Aí ele falando sobre você considerar a presença de Deus dentro de você. Quem aqui, irmão, quer ofender o Espírito Santo? Ninguém. Mas se nós não andarmos em comunhão com o Senhor, irmãos, a gente vai começar a andar do outro lado da pista. Pouco a pouco nossos pés vão se desviando. O porquê, irmãos? O fulgor do Espírito que está dentro de nós vai se apagando. E a palavra fala, irmãos, enchei-vos do Espírito, está lá em Efésios. Enchei-vos do Espírito. Quem é que nos enche do Espírito? É Deus? Não, sou eu. Falando em salmos, hinos, cânticos espirituais,
louvando de coração ao Senhor, em tudo dando graças a Deus, orando em outras línguas, meditando na palavra, jejuando para quebrantar a carne. Quando eu faço isso, irmãos, eu me encho do Espírito. Eu fico fervoroso no Espírito. Irmão, enquanto você está fervoroso no Espírito, o inimigo pode vir com qualquer arma que ele quiser contra você. Que ele vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar, porque você está firmado, porque você está com seus pés bem plantados na palavra do Senhor. Porque, irmãos, você, me entenda, você está revestido com a armadura do Senhor. Ah, pastor, todo dia eu tenho que orar, vestir na armadura. Não, irmão. A armadura não é algo que você coloca e tira todo dia. É um posicionamento, um entendimento sobre a sua salvação, sobre a fé, sobre a pregação do Evangelho, sobre a sua justiça no Senhor. E quando você está fervoroso no Espírito, em comunhão com Deus, irmão, você está dessa forma, bem equipado. E o inimigo sabe, irmão, que contra um cristão bem equipado, ele não pode nada. Ele não pode nada. Irmãos, nós vimos aqui muitos testemunhos que nós tivemos no ano passado, glória a Deus, e esse ano vai ser muito melhor, amém? Mas não tem testemunho maior do que falar, irmãos, todos os dias desse ano, eu me mantive o mesmo com Deus. Eu me mantive o mesmo bem, né? Não o mesmo ruim. Esse ano eu cresci mais em Deus. Esse ano eu tive mais experiências com o Senhor. Esse ano eu tive mais revelações de Deus na sua palavra, lendo a sua palavra em oração em outras línguas. Deus falou mais comigo. Eu fui mais tocado por Deus, irmãos. Bênção material é bênção? É bênção, irmão. Quem não se alegra de reformar a casa, de comprar o carro, de comprar a casa, de receber uma indenização? Quem não gosta, irmão? Mas melhor do que isso, irmão, é viver uma vida na presença do Senhor, que as pessoas possam olhar e falar, rapaz, esse camarada é um camarada de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Essa pessoa, quando passou na minha vida, me influenciou positivamente. Essa pessoa, quando passou na minha vida, me marcou. Sabe, irmão, quando Jesus ele foi preso, e Pedro estava ali naquele, não sei o nome lá, não lembro agora o nome do lugar lá que eles estavam, Pedro estava ali também. As pessoas falaram, ó, você é um dos dele, porque o seu modo de falar é igual. Pedro, irmão, andou tanta intimidade, tanta comunhão com o Senhor, e eu creio que os outros discípulos também, principalmente Pedro, Tiago e João, que eram os três mais próximos, que eles falavam igual a Jesus. E o modo deles falarem denunciavam. Opa, esses camaradas aí andavam com Jesus. Será, irmão, que nós estamos andando tão próximos assim do Senhor, que o nosso modo de falar tem mostrado para as pessoas que nós andamos com Deus? Eu não estou falando de um linguajar crente. Não. Tudo da glória a Deus, aleluia. O sangue de Jesus tem poder. E se lá vai todo esse linguajar cristão. Não, irmãos. Estou falando de uma vida, de um testemunho pessoal. Sabe, irmãos, quer influenciar mais as pessoas que estão do seu lado? Ande mais com Deus. Quer influenciar mais positivamente as pessoas que estão próximas a você, irmão? Viva uma vida mais intensa com o Senhor. O porquê, irmãos, a unção que está na sua vida vai contagiar aquelas pessoas. Os apóstolos, irmãos, passavam, e a Bíblia fala que a sombra deles curavam. O porquê, irmão? Deus tinha algo especial ou era comunhão com Deus? Nós queremos muito ver milagres extraordinários acontecer na nossa vida, mas nós não levamos uma vida séria com Deus. Milagres extraordinários na minha vida e na sua vida só vão acontecer, irmãos, quando nós desenvolvermos uma íntima comunhão com o Senhor, que Ele possa, irmão, extravasar como um copo cheio que vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, daqui a pouco ele derrama. Sabe, eu gosto sempre de ler o testemunho de Smith Wigglesworth, que ele conta que um dia numa viagem de trem, ele estava na cabine dele,
buscando ao Senhor, como sempre. Ele andava sempre com o Novo Testamento no bolso. E ele tinha o hábito, ele acabava de comer, ele falava, me alimentei a minha carne, agora eu vou alimentar o meu espírito. E ele já ia ler a Bíblia, o Novo Testamento. E um dia ele estava numa viagem de trem, ele saiu da cabine dele e foi para o vagão, para um outro vagão, acho que era do restaurante, estava cheio de pessoas. Quando ele chegou naquele vagão, a unção na vida daquele homem era tão grande que as pessoas começaram a se ajoelhar, se arrepender, voltar para o Senhor, pedir para ele orar pelas pessoas, por causa da unção na vida daquele homem. Eu te falo, foi Deus que derramou algo especial na vida dele ou foi ele que buscou ter comunhão com o Senhor? Pelos relatos que nós vemos na Bíblia e pelo que nós vemos na vida dos homens, de grandes homens do Senhor, irmãos, foi uma comunhão com o Senhor que fez eles se tornarem grandes. Uma comunhão com o Senhor, irmão, vai te trazer estratégias, vai te trazer sabedoria, direção para você montar um empreendimento para você. Uma comunhão com Deus vai fazer com que você tenha mais sabedoria do que todos os vendedores na loja que estão com você. Não foi assim, irmão, com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego? Resolveram, irmão, não se contaminar, porque o judeu tinha uma alimentação muito regrada. Então eles falaram, opa, daqui que esse povo come, o que nós judeus podemos apenas comer é legume. Então, irmão, vamos comer somente legume. Vamos manter a nossa fidelidade ao Senhor. E depois de um tempo, eles eram mais inteligentes do que todos os outros. O porquê, irmão? Resolveram permanecer em fidelidade com o Senhor e não se contaminar com o mundo. Muitas vezes, irmão, nós temos buscado bastante o Senhor, mas temos, irmão, desejado nos contaminar com o mundo. Muitas vezes nós queremos, irmão, passar a mão na cabeça do pecado. E o pecado é igual uma cobra. Você fica passando demais a mão na cabeça dela, uma hora ela vai te morder. Uma hora você vai ser picado. Uma hora o pecado vai te derrubar. Outras vezes, irmão, não que nós buscamos uma comunhão com o pecado, irmão. Nós fazemos vista grossa. Não olhamos o pecado como pecado. Apenas uma fraqueza da carne. Não, irmão, pecado é pecado. Pecado não agrada a Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Lá no Velho Testamento, quando fala sobre isso, ele fala que uma vida de pecado, que o homem nasceu em pecado, ele era separado da vida de Deus. Hoje, em Cristo Jesus, esse pecado que era a separação de Deus, não existe mais. Mas é verdade, irmão, que quando nós andamos em pecado, como é que Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida? Se quem está agindo mais na sua vida é Satanás, onde você não considera a presença dele. Porque, irmãos, nós estamos vivendo em pecado, nós não estamos considerando a Deus. Nós não estamos considerando Jesus. Não estamos considerando, irmão, o sacrifício da cruz. E não adianta chegar aqui no culto de fé e ficar chorando. Ah, meu Jesusinho morreu, graças a Deus ressuscitou. E sem, irmão, que a ceia provoque uma mudança na nossa vida. A ceia, irmão, deixa eu te falar, se você estiver meio distante do Senhor, ceie na sua casa toda semana. Que é para quê? Você está sempre lembrando da morte, do sacrifício. Foi por mim. E Ele vai voltar para me buscar. As feridas dele foi para me curar. O sangue derramado dele foi para me perdoar, me justificar, me trazer de novo a comunhão com o Senhor, me arrancar da vida de pecado. Irmão, se for necessário, jejum, sei, toda semana. Se você estiver tão mergulhado no pecado assim, irmão, sei, todo dia. Ué, pastor, mas não é só uma vez por mês, não? Quem disse? É quantas vezes você precisar se lembrar do sacrifício de Cristo na sua vida, irmão. Se for necessário,
para que traga uma mudança de consciência de você, que você não pertence mais ao pecado. Irmão, participe da ceia todo dia. Faça a sua ceia todo dia. Eu vi o testemunho de um casal de pastores. Estavam no campo missionário e passando muita prova. E o que eles decidiram? Vamos ceiar todo dia. Não vamos nos esquecer daquilo que Deus fez por nós. E foi Ele que nos enviou para cá. E é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Eles passaram, irmãos, um bom tempo ceando todo dia para que se mantessem firmados naquela pressão que eles estavam passando no campo missionário. Mas, irmãos, a vontade do Senhor é uma íntima comunhão minha e sua com Ele. João 8:31, Jesus diz assim: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Deixa eu ver aqui como é que diz na nova versão transformadora. Coloca aí, João 8:31, NVT. Aleluia. Nova versão transformadora. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas ela só vai te libertar se você permanecer fiel aos ensinamentos do Senhor Jesus. Muitos querem uma transformação sem ter uma atitude. Muitos querem uma libertação, irmão, mas se não tiver permanecendo naquilo que o Senhor falou, nos ensinamentos do Senhor, você não vai conhecer a verdade, e a verdade não vai te libertar. Porque é somente, irmão, permanecendo na presença do Senhor. É somente estando o tempo todo em comunhão com o Senhor. É somente, irmão, tendo um grande relacionamento com Deus, que nós permanecemos firmes, permanecemos inabaláveis. Mateus capítulo 11, versículo... Primeiro abre aí, Mateus capítulo 11. Vai achando aí. Aleluia. Eu hoje, irmãos, hoje cedo lendo Salmos, todo dia eu leio 5 Salmos. Então hoje eu li o Salmo 51 e a 56. E algo que eu reparei é que o tempo todo o salmista: Senhor, me livra. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Senhor, aquilo outro. Senhor, faça. O tempo todo, irmão, o salmista pedindo para Deus fazer algo na vida dele. O tempo todo o salmista pedindo: Senhor, faça, Senhor, faça, Senhor, faça. Mas hoje, irmão, na minha vida e na sua vida, não é mais Deus que tem que fazer, porque ele tinha que fazer, ele já fez, Jesus. O Calvário, irmão, foi completo na minha vida e na sua vida. Deus não tem mais nada para fazer na minha vida e na sua vida. O que Ele tem para fazer é através, irmão, da minha vida e da sua vida. Hoje, irmão, quem faz algo na minha vida, na sua vida, somos nós mesmos. E no versículo 29, Jesus, ele diz assim, de Mateus 11, versículo 29. Tomai vosso lugar na minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas. Tomai o vosso lugar. Olha o que ele fala: tomai, você toma o seu lugar na minha canga, na minha carga, aquele negócio que bota no pescoço do boi, para o mais velho ensinar o mais novo, né? O mais novo, ele vai apenas ser guiado pelo mais velho. E ele está falando: tem uma canga no meu pescoço, você tem que vir e se sujeitar a mim. É você que vem e se coloca aqui debaixo. É você que vem e propõe a andar do meu lado o tempo todo para eu poder te ensinar. E ele fala que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Andando com Ele, deixando o Senhor ministrar nas nossas vidas, deixando o Senhor, irmão, nos ensinar, ter comunhão com Ele, orando o tempo todo no Espírito,
declarando a palavra do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, aquele que ora em outras línguas não fala a homens, mas fala a Deus. Então o tempo todo, irmão, enquanto você está falando em outras línguas, você está falando a Deus. Você está falando com o Senhor. Você está tendo comunhão com o Senhor. Você está tendo relacionamento com o Senhor. Algumas pessoas querem orar em línguas apenas para ver um poder explosivo na vida dela, para romperem espiritualmente, pregarem com fogo, e rodarem, pularem, sapatearem. Mas esquece, irmão, do mais importante, que é a comunhão. É estar falando com o Senhor o tempo todo. É deixar o tempo todo o Espírito Santo ministrar na vida dele. É necessário, irmão, nesses últimos tempos, é necessário para essa nova estação, um novo posicionamento meu e seu. É necessário, irmão, abandonarmos a preguiça. É necessário, irmãos, abandonarmos a desculpa. É necessário, irmãos, termos coragem de assumir os nossos erros e ter uma disposição de fazer aquilo que é necessário fazer para que Deus possa se manifestar de uma forma maior na nossa vida. É necessário, irmão, deixar a preguiça de lado e vir para a igreja congregar, terça-feira orar, quinta-feira ter palavra. Sabe, irmãos, o ideal era que na terça-feira não fosse oração, é que fosse um culto, para você estar recebendo a palavra. O ideal é isso. Porque o momento de oração você devia ter em casa. Não é deixar apenas para terça-feira, durante 1 hora, vir orar na igreja. E as outras 23 horas de terça, as 24 horas de segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, irmão, não ora? É necessário, irmãos, aí deixarmos a desculpa, estou cansado. Mas se alguém te chamar para ir para o churrasco, vai. Vai ou não vai? Eu vou, mesmo cansado. Agora, por que cansado eu não posso vir para a igreja, irmão? O porquê? Vou usar aqui o exemplo do Edivando positivamente, tá, Edivando? Edivando, nós sabemos, trabalha no posto. Ele trabalhava, acordava, não sei qual horário que ele acorda agora, mas quando eu cheguei aqui, ele acordava, era 5 horas da manhã, se eu não me engano, não foi? Não era? E trabalhava no posto de dia, vinha à noite para o rema, vinha para o culto na quinta e pá, nesse batidão, chegava em casa, tinha que cuidar, ajudar a esposa a cuidar das coisas de casa, aquela correria. Então muitas vezes ele estava aqui, dormindo. Poderia falar, eu vou ficar em casa hoje? Poderia. Mas irmãos, ele coloca o sacrifício de vir aqui. E alguém aqui tem dúvida que Edivando está crescendo? Não. Emival, Alex e muitos outros. O porquê, apesar dos pesares, apesar do cansaço, irmão, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou me dedicar. Eu vou orar. Eu vou para a igreja. Eu vou para o culto. Eu vou servir. Eu vou participar do evento. Ah, pastor, eu não sirvo porque é cansativo demais. É cansativo porque você não está servindo, porque é menos um para poder trabalhar. E sabe, irmão, esses dias eu vi algo, que o serviço na casa do Senhor não é algo voluntário. É algo que você tem a obrigação de fazer, por aquilo que o Senhor fez na sua vida. Não tem essa de, eu sou um voluntário. Não. A Bíblia fala que nós somos servos de Cristo, escravos de Cristo. O escravo não tem vontade. O escravo apenas serve. E assim, irmão, tem que ser na minha vida e na sua vida, servir. Assim tem que ser comigo e com você, irmão, buscar ao Senhor em todo o tempo. Buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Legal essa passagem. Busca ao Senhor enquanto você pode achar. Sabe por quê, irmão? Pode ser agora. A gente subir. E você, apesar de estar na igreja, ter confessado o Senhor, não andar com o Senhor, e você poder ficar. Não, pastor, mas a perda da salvação não é assim não. Vamos lá.
a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Precisa de algo para poder decifrar o que ele quer dizer? Não. Ele está dizendo o que ele quer dizer. Os mentirosos, os adúlteros, os afeminados, os que maltratam pai e mãe. Isso. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas eu sou dizimista fiel. Mas eu confessei Jesus, fui batizado nas águas 10 vezes. Irmão, se você continua na prática do erro, se a igreja for arrebatada agora, você fica. Aquele que vive na prática. O que é você viver na prática do pecado, irmão? É você estar continuamente cometendo aquele mesmo erro. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então deixa eu te dar um recado. Se você continua praticando coisas erradas, hoje é o tempo de você mudar. Essa é a hora de você mudar. Você não sabe se o Senhor pode voltar para você quando você sair daquela porta e você ir para o inferno. Você não sabe, irmão, quando a igreja vai subir. Nem Jesus sabe. Mas uma coisa é, nós não devemos ficar desapercebidos. Não devemos levar uma vida de qualquer jeito. Nós devemos levar uma vida com o Senhor, irmão, como se o Senhor fosse voltar a qualquer momento. Como se a nossa partida para o Senhor fosse chegar a qualquer momento. Tendo intimidade com o Senhor, comunhão com o Senhor, não só por causa de uma questão de salvação, irmão, mas por causa de uma questão de um bom testemunho cristão. Para que eu não envergonhe a minha esposa, para que eu não envergonhe as minhas filhas, para que eu não envergonhe a igreja na qual eu sirvo, na qual eu estou. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu, vou falar de mim, quando eu estou aí fora e cometo um erro, a primeira coisa que as pessoas falam é: isso que o seu pastor ensina? É ou não é? Quem já ouviu isso? É isso que o seu pastor ensina na sua igreja? A culpa não é do pastor, porque ele ensina certo. A culpa é minha, porque não pratico aquilo que está sendo ensinado. E o Senhor Jesus falou: tome cuidado com aquilo que vocês estão ouvindo. Nós vamos prestar contas, irmão, diante do Senhor, das palavras que nós estamos recebendo aqui todas as noites. Todas as quintas, todos os domingos. Nós vamos prestar contas, irmãos. Deus, Ele ministra no nosso coração, irmão, não é sem um objetivo. Não é apenas para passar a mãozinha na nossa alma. Ah, tadinho dele. Não é para consolar a alma, não, irmão. É para poder te impulsionar. É para fazer com que você mude de vida. É para fazer com que a sua história seja mudada. É para fazer com que você, irmão, realmente, nessa nova estação, viva coisas grandiosas do Senhor na sua vida. Amém? Então, irmãos, o louvor pode subir. Vamos mudar as nossas atitudes. Vamos parar de apenas viver com Deus. Vamos parar apenas de ter Deus morando dentro de nós. E vamos começar, ou voltar. Alguns precisam voltar. Outros têm que começar a andar com Deus. A ter comunhão com Deus. A ter intimidade com o Senhor. Sabe, irmão, você pode falar assim: pastor, mas o senhor não conhece a minha vida é muito corrida. Mas deixa eu falar aqui, Enoque viveu 360 anos, ok? Ele não tinha supermercado para comprar as coisas prontas. Ele não tinha feira de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para ir lá já comprar o alface pronto. Ele não tinha nada disso. Ele tinha que plantar, ele tinha que regar, ele tinha que colher, ele tinha que alimentar o gado, tinha que levar o gado para pastar, tinha que tirar o leite da vaca.
Ele tinha que cuidar da família, tinha que fazer filho, porque nessa época, irmão, o povo fazia filho virado no tetel. Entendeu? E mesmo assim, irmãos, ele tinha tempo para andar com Deus de uma forma tal, irmão, que ele não coube mais nessa terra. Teve que ser arrebatado. Sabe, irmão, os nossos afazeres diários são apenas desculpas que o inimigo usa para nos roubar a comunhão com o Senhor. É apenas desculpa. 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 Nós temos, irmão, tempo disponível sim. Podemos sim viver uma vida de comunhão íntima com o Senhor. Podemos sim, irmãos, sermos influenciados de tal maneira pela palavra do Senhor, que as pessoas vão chegar no final do ano e falar: rapaz, ele não é mais a mesma pessoa. Veja como ele cresceu, veja como ela cresceu, veja como ela se transformou num homem, numa mulher de Deus. O porquê, irmão, tomou uma decisão: deixar de lado as coisas passadas, deixar de lado os velhos hábitos, deixar de lado o peso, aquilo que atrapalha, deixar de lado o pecado, para viver uma vida que agrada a Deus, irmãos. Eu te falo, só tem lucro, só tem lucro, só tem lucro. Tem 21 anos, irmão, que eu estou a cada dia buscando mais em Deus. São 21 anos, irmãos, que eu não paro de subir uma escada espiritual. Cada ano subindo um degrau, cada ano subindo um degrau, cada ano subindo um degrau, cada ano tendo mais comunhão, mais intimidade. Eu te falo, irmãos, não tem nada melhor. Sabe, irmãos, às vezes o degrau é até mais alto. Às vezes o degrau está mais inclinado. Às vezes eu preciso fazer um esforço maior para subir o degrau. Mas deixa eu te falar, compensa. Compensa. Às vezes, irmãos, o degrau que você tem que subir, você precisa esticar um pouco mais o espaço, o passo. Você precisa fazer um esforço maior. Mas deixa eu te falar, irmão, compensa. 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 Deus tem o melhor preparado para você. Deus tem o melhor preparado para você. Diga assim: Deus tem o melhor preparado para mim. E eu vou andar nesse melhor do Senhor. Se coloque em pé, aleluia. Em ti está minha vida, fé e esperança estão somente em ti. Não apenas cante, não apenas cante, mas faça desse hino uma declaração de coração para o Senhor. E os teus planos para mim, eu escolho a melhor parte, me derramar em tua presença. Tu tens o primeiro lugar, Senhor, na minha vida e no meu coração. Confio em ti e nada vai me abalar. Eu confio em ti. Declara que você confia nele. Eu confio em ti. Tudo da minha vida está no Senhor. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Eu confio. Eu confio em ti.
Aleluia, Pai. A nossa confiança está no Senhor. Pai, a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança, Pai, não está naquilo que nós podemos fazer. A nossa confiança, Pai amado, não está no nosso braço. Ei, Pai, a nossa confiança não está na nossa capacidade intelectual. Mas a nossa confiança, Pai amado, realmente está no Senhor. Pai amado, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha de uma forma poderosa se manifestar como um Deus grande na vida daqueles que ainda não aprenderam a descansar e a confiar no Senhor, Pai amado, de todo o coração. Eu sei, Pai, que o Senhor não precisa de dar nenhuma prova de que o Senhor é um Deus grande, porque a cruz mostra isso. Mas, Pai, tem pessoas que precisam ter uma experiência grandiosa com o Senhor. Tem pessoas, Pai amado, que estão pedindo, Pai, realmente eu preciso saber se o Senhor está comigo nisso daqui. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor se manifeste como um Deus grande na vida dessa pessoa. Que o Senhor se revele como El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Que o Senhor se revele, Pai amado, como aquele que cuida, que protege, que zela, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos, a cada dia mais, neste ano, Pai, não apenas ter o Senhor dentro de nós, mas que nós possamos andar contigo, Pai. Que nós possamos, Pai, tomar uma firme decisão de abandonar qualquer coisa que tem nos atrapalhado de viver essa comunhão, essa intimidade com o Senhor. Que nós possamos deixar de lado, Pai amado, aquilo que tem tirado o desejo, a fome de mais da sua presença, esse mesmo desejo, Pai amado, que muitos tinham no início da sua conversão. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, eles praticando as mesmas obras no início da conversão. Eu declaro, Pai amado, eles tendo as mesmas atitudes de busca, de desejo do Senhor do início da conversão. Pai, e que eles continuem no processo de mudança que eles tiveram lá no início, Pai. Que eles não sejam parados, Pai amado, pelas obras das trevas. Que eles não sejam parados, Pai, pelo assédio do pecado. Mas que eles cresçam, que eles avancem, que eles desejem mais do Senhor a cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia, podem se sentar, queridos. Aleluia, 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 aleluia. Gostaria de saber se tem alguém aqui que está tentando romper no Senhor. Pastor, eu estou tentando crescer. Pastor, eu estou tentando ir mais. Eu estou tentando avançar mais no Senhor. Mas é como se algo estivesse me parando. Mas é como se algo estivesse me acorrentando, me aprisionando. Se tiver alguém assim, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você que está desejando, Pai, eu quero mais do Senhor, mas eu não consigo romper, vem aqui na frente. Se o pecado tem te assediado e você tem cedido ao pecado, vem aqui na frente. Aleluia. Deus quer provocar um rompimento na sua vida, irmão. Aleluia. Deus quer, irmãos, fazer com que você cresça e avance mais e mais, mas é necessário uma atitude sua. É necessário que você reconheça a sua incapacidade e reconheça que você dependa dele. Aleluia. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Esse é um ano de rompimento na sua vida, irmão. Decida ter uma nova postura. E você começa a ter uma nova postura como, irmão? Declarando, Pai, eu preciso mais de Ti. Vem aqui na frente. Você vai estar falando para o Senhor, Senhor, não é somente eu dependo de Ti. O inimigo de repente está falando na sua cabeça, tu vai passar vergonha. Você tem a palavra da fé. Você já fez o rima. Você vai lá na frente. Irmão, desculpe a expressão, mas que dane-se Satanás para lá, irmão. O importante é Deus. Não importa o que as pessoas vão pensar de mim. Se estão me julgando, eles vão ser julgados conforme a palavra. O importante, irmão, que eu quero mais de Deus, então eu vou buscar mais do Senhor. Mais alguém que vem aqui na frente? Aleluia. Aleluia.
Pai, eu te dou graças pela vida da Sandra, Pai. Pai, te dou graças pelo posicionamento dela no Senhor. Eu te dou graças, Pai, porque ela está reconhecendo que precisa mais de Ti, Pai. Que aquilo que ela tem feito, Pai amado, não tem sido suficiente. Porque ela reconhece, Pai, que apesar dela estar tentando romper, coisas têm parado a vida dela. Pai amado, ela está entrando numa nova estação. Declaro, Pai, toda a armadilha, tudo aquilo que o inimigo fazia para parar a Sandra, caindo por terra em nome de Jesus. Declaro que toda barreira espiritual na vida dela, sendo lançado por terra em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que a Sandra é forte no Senhor, que ela avança, que ela cresce, que ela tem a sabedoria do Senhor, que ela tem a paz do Senhor, que a capacitação do Senhor, Pai amado, está sobre ela, para que ela possa fazer aquilo que ela sabe que precisa fazer. Te agradeço, Pai amado, pela sua igreja. Te agradeço, Pai amado, pelo tempo grandioso na sua presença. Esse ano, Pai, é uma nova estação, um novo tempo. E nós vamos chegar ao final deste ano, Pai amado, numa comunhão, numa intimidade muito maior com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu escolho